Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 128, versículo 5. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Amém? Vou repetir: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Glória a Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Vamos estar orando. Papai Santo e amado, quero te louvar, te bendizer e te exaltar, ó Deus. Quero te render graças, glórias e adoração, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e verdadeiramente nós temos te buscado, querido te buscar cada vez mais, e ansiamos e desejamos por Ti. Reconhecemos que Tu és o único e o verdadeiro Deus, que não há outro além de Ti, e nenhum que se iguale a Ti ou que seja maior a Ti. E ó Deus, é com imensa satisfação e regozijo no coração que nós pregamos o Deus vivo e o verdadeiro, o Deus do milagre, o Deus que muda a história e que escreve uma história nova na vida de todos aqueles que ousam Te buscar. Por isso te adoramos, te amamos, Senhor, e te dizemos: Tu és muito bem-vindo no nosso meio. Ansiamos por Ti, Senhor, como crianças anseiam por leite, anseiam por seus pais, ansiamos pela Tua presença. Vem estar conosco, porque desejamos a Ti demais. Obrigado, Senhor, porque Tu já tem manifestado a Tua glória e a Tua presença nos louvores. E ó Deus, que nesse momento também, onde vamos partilhar da palavra, o Senhor vem encher os nossos corações, vem encher as nossas vidas, e nós possamos receber algo de Ti. Por isso eu peço, Senhor, fala aos nossos corações, porque quando Tu falas, ó Deus, o Teu nome é glorificado, a Tua igreja edificada e o inferno envergonhado mais uma vez. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ti, seja dada ao nome de Jesus Cristo Nazareno. E nós engrandecemos a Ti. E eu peço, querido Espírito Santo, me ajuda, porque eu sou vaso de barro, sou dependente de Ti. Perdoa as minhas falhas, os momentos que eu Te entristeço, mas eu peço, me ajuda, Senhor, a ser um instrumento e aprender de Ti, juntamente com a Tua igreja aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que eu oro, Te agradeço e Te louvo. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então, como nós lemos aqui o texto do Salmo 128, pega e fala: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Amém? E hoje, irmãos, eu vim aqui para trazer uma palavra para a igreja. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre prosperidade. Amém? Quem me conhece, quem já tem me ouvido pregar, né, sabe, e eu não escondo, que eu repudio toda e qualquer manipulação que aqueles que se chamam ministros da igreja usem com as ovelhas do Senhor. Amém? Então o propósito maior de nós atentarmos para uma mensagem desse tipo é entender verdadeiramente o que é que a palavra de Deus me garante para que eu seja próspero. Amém? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui quer ser próspero? Glória a Deus. Amém. Aleluia. E quem aqui quer morar no céu? Glória a Deus. Glória a Deus. E se você tiver que escolher em ser próspero e morar no céu, qual a sua escolha? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão gracioso e bondoso, que Ele deseja para nós as duas coisas, mas Ele deseja que o nosso coração esteja em buscá-lo e estar com Ele. Amém? Quando o nosso coração está em Deus, o nosso coração deseja a Deus, a prosperidade que Deus tem para nós é algo automático.
Amém? É algo que acontece como a laranjeira da laranja todo ano. É o fruto. Vai acontecer. Amém? E algumas pessoas se perdem quando dão ênfase em alguma coisa e se esquecem do principal. Dão ênfase à bênção e esquecem do abençoador. Amém? Nós temos falado aqui, no decorrer das oportunidades que Deus nos tem dado, a seguinte coisa. Primeiro, falamos que Deus deseja ter intimidade contigo. Amém? Depois falamos que Deus, Ele tem te amado acima de tudo, com amor incondicional. Temos falado que Deus tem traçado um plano pelo qual resgatasse as nossas vidas para que nós pudéssemos estar com Ele, porque Ele deseja ter intimidade conosco. Amém? Temos falado que precisamos nos arrepender dos nossos pecados para estar mais perto de Deus. E isso tudo é sucessivo. Amém? A nossa caminhada como cristão, a nossa caminhada diante de Deus, engloba todas essas coisas. Amém? Amém? Amém. Eu quero fazer aqui a definição de prosperidade. O que é prosperidade? É ser propício, favorável, felicidade, que progride, desenvolve e floresce. A bênção da prosperidade abrange todos os aspectos do ser humano, ou seja, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Quando uma pessoa vem e prega que você vai prosperar financeiramente, essa pregação é muito pobre. Amém? Essa pregação, ela é muito superficial, porque o desejo de Deus não é apenas que você prospere financeiramente, mas é que você prospere tanto na sua vida espiritual, que você prospere tanto na sua vida emocional, e você prospere também na tua vida física. E a tua vida física não é apenas você ter uma conta bancária boa, ou um carro na garagem, ou uma casa própria. Mas você ser próspero na sua vida física é você ser próspero em saúde, você ser próspero em estar bem consigo mesmo, você ser próspero em você ter ânimo para fazer as coisas, para você desfrutar dessa vida. Porque para que eu vou prosperar se eu não tiver com o que me alegrar nessa vida? O Senhor nos colocou aqui na terra para que nós nos alegrássemos. Mesmo diante de uma vida de dificuldades e de aflições, que é mister que isso aconteça, porque nós não pertencemos a esse mundo. Mas Deus, dentro de todas as possibilidades, Ele sempre vai propiciar para nós, para que nós vivamos o melhor dessa vida, em todos os aspectos. Amém? Glória a Deus. E nós vemos aqui que infelizmente se tem pregado uma falsa doutrina de prosperidade. E a doutrina da prosperidade consta da seguinte coisa: que o indivíduo, primeiro, que se mede o indivíduo pelo que ele tem e não pelo que ele é. Se a pessoa tem um poder aquisitivo elevado, se a pessoa está abençoada por Deus, então a pessoa está sendo medida na sua posição com Deus, na sua vida espiritual, pelo que ela tem e não pelo que ela é. A outra coisa é o ensinamento que se você der muito, quanto mais você der, você vai receber, independente da vida que você tem com Deus. E isso é um erro. Amém? Já vi até pastores pregando que ser próspero é uma coisa, viver uma vida de caráter e santidade com Deus é outra coisa. Ou seja, subliminarmente está se dizendo que se você der a oferta e você fizer campanha, independente se você está vivendo em adultério, em promiscuidade, em prostituição, o que você estiver vivendo, você vai ser próspero, porque você cumpriu aquilo que Deus falou. Deus falou, se você der, você vai receber. É isso que se tem pregado. Algumas pessoas até franziram a testa quando eu falei isso, mas isso tem sido pregado nos cultos da igreja. Nós temos ligado as nossas televisões nos programas gospel e temos ouvido isso ser pregado. Pastor, eu nunca ouvi ser pregado. Ninguém vai falar explicitamente, mas a coisa está sempre implícita. Amém?
Porque quando um pastor prega somente sobre isso todo o decorrer do seu ministério, mas não se dá ênfase a algumas mensagens que nós trouxemos algumas semanas atrás, e que talvez até foi pesado para os irmãos ouvirem essas mensagens, vamos dizer assim, se eu deixo de falar uma coisa e só dou ênfase em falar outra, o que eu estou sendo? Omisso. E se eu estou sendo omisso, eu estou omitindo de vocês a verdade da palavra de Deus, e quando eu estou dando ênfase a outra coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um povo diante de Deus, para que esse povo viva uma vida cristã na superficialidade. Vocês estão entendendo? Então, uma importância que nós temos de entender que prosperar diante de Deus, primeiro, abrange todos os aspectos da minha vida. Segundo, a prosperidade de Deus, ela está em conformidade com a seguinte coisa: ela é o fruto de uma aliança maior que eu tenho com Deus. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E nós vemos a seguinte coisa: uma crise mundial assola o mundo. E isso daí é um fato. E nós falando a respeito disso, não precisa ser profeta para falar isso. Porque desde que o mundo existe, há uma crise generalizada. Por quê? Porque nós vemos grandes que estão vivendo em berço esplêndido, e a grande massa sempre sofrendo, porque esse é o mundo que jaz no maligno. As pessoas aliançadas com o reino das trevas vão sempre estar no topo, e as pessoas que são a minoria sempre vão ficar à margem. Então a crise sempre vai estar instalada. Nós não vamos estar falando de algo diferente. Eu posso pregar essa mensagem hoje, ter pregado ela 10 anos atrás, que uma crise está sempre implantada no sistema. E aí o que acontece? Todos têm necessidades, todos querem algo. Nós somos seres que Deus nos criou com esse propósito, que nós ansiássemos em crescer, buscar e ir avante nas coisas da nossa vida. Então é natural você querer ter coisas ou querer buscar coisas melhores para a sua vida. E aí o que acontece? Aí diante da crise que está à volta, precisam-se do quê? De respostas. Os pastores precisam dar respostas para os seus fiéis. E precisa dizer, não, vai melhorar. E precisam dizer, não, olha, isso daí que você está passando, essa pobreza que você tem vivido vai mudar. Porque isso daí é o que motiva a pessoa e gera lucro para esses homens, né? E é isso, e aí que está a questão. Por quê? Porque se você entende o propósito de Deus na sua vida, e você entende a aliança que Deus tem contigo, e a aliança que você tem com Deus, independente da situação que você estiver vivendo nessa terra, você vai se regozijar, porque você entende que o seu Deus é maior do que aquilo que você está vivendo. Amém? Então não importa a crise que nós estejamos vivendo, mas a certeza de que algo vai melhorar, porque eu sei quem eu tenho crido. Mas independente se vai melhorar agora ou vai melhorar daqui a 5 anos. Mas as pessoas que não têm esse entendimento querem uma resposta agora. Eles querem o quê? Eles querem um remédio homeopático, que vai ali mascarar a inflamação, mas não vai curar a doença. E como que se cura a doença? Com a palavra de Deus. Quando eu entendo que é Deus na minha vida, eu sou curado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, está dizendo assim, olha: por isso vos digo, Jesus falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? E continuando Jesus aqui no versículo 27, Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou seja, uma medida a mais ao curso da sua vida? Quem é que pode
E Jesus estava falando, quem é que pode dar um dia a mais da sua vida, um ano a mais da sua vida? Então por que estar ansioso? Ele continuou aqui, porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? E Jesus aqui ele está falando exatamente isso. Primeiro, ele falou assim, olha, não fique ansioso quanto ao seu vestir, ao seu comer, como você vai viver. E aí Jesus deu um exemplo. Deus cuida das aves do céu, Deus cuida da erva do campo. Não vai cuidar de você que é filho? Não vai cuidar de você que tem uma aliança com Ele? Ora, para que viver ansioso com essas coisas? Você pode mudar a circunstância, pode dar um curso a mais, um dia a mais da sua vida? Não pode. E aí Jesus ele acrescentou aqui, os gentios, ou seja, as pessoas que estão sem fé, as outras gentes, é que se preocupam com essas coisas. Por quê? Porque não entenderam quem é o seu Deus. E aí ele continuou aqui falando a respeito disso. Deus sabe de todas as coisas que vocês necessitam. E aí é que os pastores ficam com raiva de mim. Isso é verdade. Eu conheço o pastor, mas teve um pastor que já me deixou 8 meses de banco por causa dessa mensagem. E aí é que os homens ficam bravos. Porque é o seguinte, se eu entendo essa palavra, por que eu tenho que fazer campanha para buscar isso ou buscar aquilo? Se eu entendo que Deus, Ele é soberano e que Ele cuida de mim, e Ele tem cuidado de mim, e primeiro, Ele sabe de todas as coisas que eu necessito, por que eu tenho que buscar, enfadantemente buscando uma campanha atrás da outra, porque eu preciso prosperar, e eu preciso ter como um irmão do testemunho tem, porque senão eu não vou estar abençoado. Sabe? E colocam as pessoas numa bola de neve onde as pessoas não param nunca, e são escravas de um sistema onde elas veem algumas prosperando e veem aquilo como meta. Se eu não conseguir atingir aquilo, eu estarei em maldição. Essa teologia da prosperidade, ela é tão pobre, ela é tão arcaica, que ela é do tempo de Jó. Jó, quando passou por toda a tribulação que ele passou, os amigos dele, os chamados amigos dele, o apontaram e disseram, está vendo? Tudo isso aconteceu porque ele está debaixo de maldição. Porque eles entendiam naquela época que quando a pessoa estava em pobreza e em doença, a pessoa estava sem Deus na sua vida. E nos discursos que a gente vê dos amigos de Jó com ele, é exatamente isso que eles falam para ele. Então essa teologia da prosperidade, ela é tão arcaica da época de Jó. Águas já passaram desde a época de Jó, mas tem pessoas que têm estado ainda presas nessas coisas. Mas o Senhor ele tem falado que Deus sabe de todas as coisas que eu necessito. O que eu preciso? Eu preciso estar ligado na fonte, que é o Senhor, porque Ele vai cuidar de mim, Ele vai me dar tudo que eu preciso. Eu tenho a certeza absoluta que não tem nenhum aqui que venha dar o testemunho que falou, eu pereci mesmo no último grau e tal, e estando aliançado com Deus, que falou, eu pereci e Deus não me providenciou. Não existe. Nos meus quase 20 anos que eu tenho caminhado com o Senhor, não houve um dia sequer que Deus deixou de cuidar de mim, em todos os aspectos da minha vida. Por isso eu falo com certeza do que eu estou pregando, porque eu sei que Deus cuida de todas as nossas necessidades. E vai além.
Aqui diz no versículo 33, e eu brigava com os pastores, brigava em certo sentido, tá? Eu debatia, né? Porque eu falava exatamente esse texto, Mateus 6,33, quebra com toda e qualquer campanha e todo e qualquer voto que se faz para se buscar algo de Deus. Por quê? Aqui está falando, buscar em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Espera aí, eu falava para os homens, espera aí. Aqui está falando, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e Deus vai te dar o que você precisa? Buscar em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é acrescentado? É você ter tudo o que você precisa e ainda ter sobrepujando para você poder ainda emprestar e dar para as pessoas que estão precisando. Isso é ser acrescentado. Amém? Acrescentado, por exemplo, se você tem um saco de feijão, o que é acrescentar? É esse saco encher até a boca e você vai acrescentar e ele começa a derramar no chão, porque foi acrescentado daquilo que já estava cheio. Amém? Mas o que eu preciso? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu preciso estar ligado nele. Eu preciso entender que a fonte maior de tudo que eu preciso é Deus, e as outras coisas é fruto. Jesus disse: o teu coração, o teu tesouro é onde está o teu coração. Amém? Se o meu coração estiver nas coisas dessa vida, isso vai ser o meu tesouro. Agora, se o meu coração estiver em Deus, Deus vai ser tudo para mim. Hoje eu sou milionário porque eu tenho Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. A prosperidade faz parte das bênçãos delegadas na aliança de Deus. Algumas pessoas têm buscado prosperar, algumas pessoas têm buscado receber algo de Deus, mas não entenderam que a bênção da prosperidade de Deus já nos foi delegada há 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Porque quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, ele nos deu salvação, ele nos deu libertação, ele nos deu cura, ele nos deu prosperidade, ele nos deu tudo. Amém? Porque quando nós buscamos a face de Deus, Deus olha para nós e vê o sangue da aliança em nós. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado sobre nós, e o sangue da aliança está sobre nós. E é por causa disso que Deus, ele olha para nós, e através disso ele tem um compromisso de nos abençoar. Por quê? Porque o sangue está sobre nós, e nós temos uma aliança com ele, e ele cuida dos seus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Isso é um princípio. Apenas quem está aliançado com Deus torna-se participante das suas bênçãos. Aleluia. A Bíblia diz em Salmo 37, 25: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Aqui está falando. Obrigado. Fui moço e já sou velho, ou seja, o salmista está falando: passei por toda a minha vida e jamais eu vi quem? O justo. Quem está aliançado com Deus. Eu sou justo não porque eu sou bonzinho, sou justo porque eu fui justificado por Deus, através da minha aliança com Cristo, através do momento que entreguei o meu coração para Jesus Cristo, e eu falei: eu vou caminhar com o Senhor até o último dia da minha vida. Por causa dessa aliança e dessa fé, eu fui justificado. Então eu sou justo no Senhor Jesus. E aqui está falando: jamais ouvir o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Não existe. Tem muitos mendigos aí desviados, mas o que fizeram? Quebraram a sua aliança com Deus. Grande maioria das pessoas que estão na mendicância, estão nas drogas, estão vivendo nas ruas, são desviados. Mas por quê? Quebraram a sua aliança e até justificam a sua vida, dizendo que Deus foi negligente com eles. Mas não foi. Com certeza eles se afastaram de Deus e buscaram outras coisas, e como consequência foram parar na vida que estão vivendo. Mas todo aquele que ousa ainda assim voltar, o primeiro processo que Deus faz é limpar, é lavar, é curar, é tirar os carrapichos, é colocar a atadura, é mudar e transformar a vida, porque é um processo que sempre Deus faz.
Amém? Glórias ao nome do Senhor. E diz aqui também em Joel 2,26, olha a palavra: comereis de qualquer maneira? Não. Abre lá, por favor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Joel 2,26. Esse texto é tremendo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor nosso Deus, que se ouve maravilhosamente conosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Aqui está falando, primeira coisa, comereis abundantemente e vos fartareis. Olha que coisa tremenda. Está falando a seguinte coisa: que você vai comer bastante, você vai se fartar, e na hora que você tiver barrigudinho, que comeu e não aguenta mais, você vai louvar e vai agradecer o teu Deus que tem agido maravilhosamente contigo. É essa a promessa que Deus tem para nós. Ele é o Deus que tem cuidado das nossas vidas. A promessa de Deus não é que você vai viver de migalhas, mas que você vai ter sempre o suficiente para se suprir. Pastor, então quer dizer que eu vou comer abundantemente, então na minha casa não vai faltar filé mignon, picanha? Não é isso, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que a vida de cristão é estar contente com todas as coisas. Estar contente no momento da abundância, no momento da escassez, no momento da alegria, no momento da tristeza, no momento da doença, no momento da escassez, como no momento da abundância. Ou seja, Deus nunca vai deixar faltar, não importa se vai ser feijão com arroz e ovo, se vai ser feijão com arroz, batata frita, mas Deus nunca vai deixar faltar o pão na nossa mesa. Amém? De uma maneira ou de outra, Ele vai trazer a provisão. Ele vai sempre cuidar de nós. O que nós temos que entender é o seguinte: que quando a palavra de Deus fala, comereis abundantemente e vos fartareis, que nós temos que entender que nós não podemos estar focados nas coisas dessa vida que são atrativos para nós e que dão a impressão que se essas coisas não chegarem a nós, nós estamos vivendo como pobres e infelizes. Não, irmãos. Temos que entender que não importa se hoje vai ser filé mignon e amanhã vai ser carne moída, mas o importante é que não vai faltar. E o importante é que o maior tesouro dessa vida eu tenho, que se chama Jesus. Amém? Aleluia. E é isso que os pastores têm que pregar para a igreja. Entendem? É isso que a igreja tem que estar consciente na sua vida diante de Deus. Porque quando a pessoa tem entendimento dessas coisas, ela caminha com Deus, se alegrando em toda e qualquer situação da vida. Porque nada vai mal na sua vida. Por quê? Porque ela está ligada na fonte. E tudo que nós precisamos é de Deus. E as outras coisas, elas são consequências. Amém? Aleluia. Deus é fiel e cuida de nós nos mínimos detalhes, pois Ele zela por quem Ele ama. Em Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Presta atenção nisso. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Amém? Antes de toda a coisa, aqui está falando, não ande ansioso por coisa alguma. Ou seja, se você conhece o seu Deus, se você conhece o Deus que você tem crido, Deus que você tem buscado, faça menção diante dele. Aí aqui está falando o que? Novamente dizendo para a igreja,
Deus quer ter intimidade conosco, Deus quer partilhar. As pessoas vivem em dois extremos. Primeiro, a ideologia da determinação, que fala assim, que você tem que determinar a sua bênção, como se você tivesse direito de chegar e colocar Deus na parede, porque Deus tem que te dar, porque Deus tem uma promessa, Deus ele vai ter que te dar por causa disso. Outro extremo é o extremo da indiferença. Acha, quem sou eu para chegar diante do Altíssimo? Mas nós temos que buscar e entender o ponto de equilíbrio, que Deus ele é um Deus que quer ter intimidade conosco e ama quando nós falamos, Pai, eu preciso disso. Eu não esqueço até hoje uma situação que eu estava noivo da Dani, e nós precisávamos ter um dinheiro para poder casar, e eu estava na época desempregado, e eu precisava de uma provisão de Deus, porque eu não podia ficar muito tempo desempregado, senão tudo aquilo que a gente tinha planejado para o nosso casamento ia ser prorrogado. E eu naquele dia eu peguei de manhã, orei para o Senhor e falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração e eu te sirvo, e eu preciso de um emprego, Senhor. Eu já tinha entregado currículos em muitos lugares. Eu falei, eu preciso de um emprego, o Senhor sabe o propósito. Eu quero ter aquela provisão daquele dinheiro que eu recebi do outro emprego para poder investir no casamento nosso, na promessa que o Senhor tem para nós. E eu falei, Senhor, abre uma porta, abençoa a minha vida. Isso daí eu fiz essa oração, era 10h30 da manhã. Meio-dia, tocou o telefone e eu fui empregado. Amém? Porque Deus ele cuida de nós. Foi o emprego que eu estava deitado em berço esplêndido? Não foi, irmãos, mas foi a provisão de Deus. Eu tenho certeza disso. Uma vez um gerente pegou e falou assim, você tem que dar tudo de si aqui, porque aqui tal, você tem que viver pela empresa. E eu falei, não, eu tenho realmente que ser leal à minha empresa, só que é o seguinte, eu entendo uma coisa, que essa empresa não é tudo que eu preciso. Eu falei isso aí pro gerente, ficou bravo comigo, mas eu falei numa boa. Eu falei assim, mas essa empresa não é tudo na minha vida, essa empresa só é uma coisa, é um instrumento nas mãos de Deus, para Deus me fazer prosperar e me dar tudo aquilo que eu preciso. Aí ele olhou assim para mim, mas só que ele entendia pelas minhas atitudes que eu não era uma pessoa rebelde, era uma pessoa que cumpria o meu serviço, mas que eu não aceitava nenhuma dessas ideias enlatadas que esses idealistas de empresa vêm querer incutir na nossa mente. A gente tem que estar vendido para a empresa e tem que fazer tudo aquilo que a empresa manda. Não, eu tenho que fazer diante do meu Deus todas as coisas que me é lícito fazer, porque é exatamente isso. A empresa é um instrumento das mãos de Deus para ter a minha providência, ou seja, a empresa sendo usada por Deus para que eu receba tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém? Glória a Deus. E continuando aqui, Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. A promessa de Deus está aqui, irmãos. Deus ele tem nos dado as suas promessas. Glória a Deus. A visão errada da prosperidade. Muitos não têm vivido essa realidade bíblica, isso que nós temos falado, e assim ensinam também aos seus discípulos. Mas a palavra de Deus, ela adverte severamente sobre essa má conduta. E aqui em 1 Timóteo capítulo 6, de 3 a 12, diz assim, olha só, olha a advertência que Paulo escreveu aqui para Timóteo: se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma, presta atenção, que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. O que é piedade? O que é viver piedosamente? É viver uma vida de fé, entendendo e acreditando na providência de Deus e no cuidado de Deus, sem ostentar coisas desnecessárias na vida, entendendo que Deus é suficiente na minha vida. Isso é viver piedosamente. Amém? E aqui ele está falando, né, e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade.
e acrescenta: e é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, nas quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Causa de ganho. Aí continua aqui, ou seja, pessoas que usam da palavra de Deus e do conhecimento de Deus como causa de ganho. Aparta-te dos tais, Paulo falou para Timóteo, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, é manifesto, é o que nada podemos levar dele. Tendo, porém, olha o que Paulo fala, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? É isso que a palavra de Deus fala, irmãos. Fala o quê? Que nós devemos viver uma vida piedosa e aprendendo a estar contente com aquilo que Deus já nos tem dado. Agora, as pessoas que buscam, se enfadam no desejo de viver uma riqueza exacerbada, o que acontece? Caem em tentação, acabam se vendendo por um prato de lentilha, como Esaú assim fez. Amém? E nós temos que entender o quê? Que Deus é suficiente primeiro para a nossa vida, e tudo aquilo que Ele já nos tem dado, Ele sabe que nós necessitamos, e sabe o melhor para nós. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Estejamos conscientes que Deus não nos desampara, e nos promete e nos garante que seremos abençoados. Amém? Quando eu tenho o entendimento do que a palavra de Deus tem para mim, já vou estar encerrando. Quando eu tenho o entendimento de o que a palavra de Deus tem para mim, aí eu não caio em qualquer vento de doutrina ou qualquer achismo que é colocado para mim. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Se eu chegar aqui no culto e abrir a minha Bíblia, cheio de folhetinho de São Jorge, e distribuir para a igreja, e falar assim: olha, leva para a tua casa, que você reza a oração que está aqui de São Jorge, que você vai ser abençoado durante a sua semana. O que vocês vão falar? Eu quero que alguém responda, algum corajoso responda. O que vocês vão falar? Amém. Faça isso mesmo, irmão. E ó, dá uma sentada em mim se eu fizer isso um dia. Amém? Agora, se eu pegar este óleo aqui e falar: irmãos, nós pegamos 30 pastores dos mais ungidos do ministério, fomos para o monte, buscamos a face de Deus. Olha só, hein? Vou teatrizar aqui, tá? Buscamos a face de Deus e impomos as nossas mãos sobre esse óleo e oramos ao Senhor a madrugada toda para buscar uma bênção de Deus. E aí aqui está essa caixa cheia de pequenos frascos da porção deste óleo ungido, pleonasmo, mas tudo bem, eles falam isso, a gente faz de conta que a gente não entendeu. Cheio de óleo ungido do pleonasmo, e colocamos nessa caixa. Aí o irmão vai levar esse envelope
e vai levar o óleo ungido para sua casa, vai ungir as coisas suas, e aí o irmão vai pegar e vai ungir o seu currículo, e vai ungir as suas coisas, e aí semana que vem o irmão vai trazer a sua oferta de fé, para a semana que vem, para trazer aqui a sua oferta diante do Senhor. Olha só, hein? Por pouco eles me dão emprego lá, hein? Vocês dão risada, mas tenho certeza que metade aqui já acabou um dia fazendo isso. Um dia lá na sua vida, na sua caminhada, fez isso. Bem-aventurado que não fez. Mas uma hora ou outra você caiu nisso. Agora eu pergunto para você: que diferença tem disso e eu dar um folhetinho do São Jorge? Qual a diferença? Nenhuma, irmãos. Se o meu Deus me explicou lá em João, a samaritana perguntou para Jesus, já falei isso outro dia, eu vou falar de novo, amém? Porque a repetição é a base do aprendizado. A samaritana falou para Jesus a seguinte coisa: os nossos antepassados têm dito que nós temos que adorar nesse monte, e vocês têm dito que temos que adorar em Jerusalém. Aí Jesus ele falou assim: a hora é e já chegou, que nem adorareis no monte, e nem em Jerusalém, mas Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Porque Deus é Espírito, e Ele busca aqueles que assim o adorem. Quem quiser ler esse texto está lá em João capítulo 3, ou capítulo 4. Então, se é em Espírito, uma coisa, irmãos, é eu fazer a determinação que Paulo colocou: se está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, unjam o enfermo com óleo, e o enfermo será curado, se houver pecado nele será perdoado. Uma coisa é eu obedecer a ordenança da igreja, e o presbítero da igreja ungir e declarar a bênção. Outra coisa é eu pegar um patuazinho e levar para minha casa, porque isso daí vai me trazer uma bênção específica. Não preciso de nada disso. Deus não usa de amuleto para se aproximar de nós. Deus ele quer corações verdadeiros. Deus ele quer pessoas que se quebrantem diante dele. Deus quer pessoas que aprendam a depender dele. Deus quer pessoas que entendam que ele é suficiente para suprir tudo aquilo que eu preciso. Amém? Deus quer que eu entenda que se eu estou aliançado com Ele, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me suprir em tudo que eu preciso. Amém? Não preciso de nada disso. Trazer a oferta para a igreja tem que ser voluntária, tem que ser de bom grado, tem que ser porque eu entendo a causa de Deus. Quando eu trago uma oferta, é porque eu entendo que aqui é o lugar onde eu tenho recebido o meu pão espiritual, e aí eu tenho que contribuir para que essa porta continue aberta, para que eu continue recebendo o pão espiritual dos servos de Deus que têm empenhado a sua vida em trazer a verdade para o meu coração. Não porque se eu trouxer 100 eu vou ser mais abençoado, ou se eu trouxer 200 da campanha eu vou ser mais abençoado, ou se eu fizer como alguns têm feito aí, misericórdia, nos programas de televisão, mandando fazer um depósito de 1.000, 2.000, 3.000 reais, porque eu vou ser abençoado por causa disso. Jesus já mostrou isso naquela época. As pessoas chegavam diante do gasofilácio, abriam a sua bolsa, e todo mundo olhando, pegavam aquela moeda reluzente e colocavam ali, para todo mundo ver, ó, que bonito, a minha oferta para Deus.
Aí Jesus viu a pobre viúva pegando ali as últimas moedinhas do seu sactel, as mais pequenininhas, e ela colocou lá. E aí Jesus falou: verdadeiramente, esta mulher, ela deu mais do que todos os outros. Os outros, o que esse homem está falando? Porque ela não deu para se mostrar, mas ela deu verdadeiramente tudo aquilo que ela tinha, porque ela sabe em quem ela tem crido. Amém? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu, como servo de Deus, eu tenho compromisso diante de Deus de ensinar a verdade e trazer a verdade ao seu coração. Aí talvez você me diga assim: pastor, mas você falando isso, e se o povo não ofertar mais, o que vai acontecer? Isso daí não é problema meu, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que esta obra é de Deus, e ela só vai ser fechada se Deus quiser. Não vai ser por palavra de maldição de nenhum falso profeta. Amém? Mas eu sei que enquanto essa obra aqui, Deus tiver um negócio com ela, e eu tenho a convicção que Deus tem um negócio com essa obra, Deus vai tocar o coração de seja qualquer pessoa. Pastor, por mais que as pessoas te desonrem, por mais que as pessoas falem: olha, eu vou sair, e às vezes em algum momento o seu coração se turba, porque nós somos humanos, e você fale para Deus assim: Deus, e agora, como é que vai ser? Pode ter certeza, pastor, que uma pessoa te desonra e vira as costas, Deus levanta outras 5 para trazer 3 vezes mais do que essa pessoa está ofertando, porque a obra é de Deus, e é Deus que cuida do ministério e cuida das ovelhas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, glórias ao nome de Deus. Vou encerrar aqui com o texto de Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, diz assim, preste atenção nessa palavra, e fique com ela no seu coração, e quando alguém falar assim: ó, vamos lá na campanha, a campanha está sendo uma benção, sabe? Tem essa palavra no seu coração. Não estou dizendo que você não deve buscar ser abençoado, ou que se em algum momento nós fizermos uma campanha aqui, por exemplo, assim como eu já falei com o pastor, campanha do Evangelho de Mateus. Nós vamos buscar o Senhor toda semana aqui, lendo um capítulo até terminar o Evangelho de Mateus. E quando chegar no final, vamos falar assim: Senhor, estamos entregando o nosso voto a Ti. Nós somos uma igreja que leu o Evangelho de Mateus inteirinho aqui, e fez ressoar a nossa voz ouvindo o Evangelho de Mateus. Eu estou brincando assim, porque faziam, na época que eu me converti, se faziam essas campanhas de ler a Bíblia, era uma bênção. Aí depois o povo distorceu tudo, né? Então, se for algo assim, não tem problema em você buscar uma bênção, ou você estar na igreja. Se alguém começar a trazer uma mensagem que você vai ser abençoado, isso não tem nada de errado. O que está errado é, como eu já falei, a manipulação e usar-se da palavra de Deus, como nós dissemos aqui, como forma de ganho, usar da piedade, usar da busca de Deus como forma de ganho, para manipular os pequeninos de Deus, as ovelhinhas do Senhor, para que elas tenham o pouco que elas tenham, para encher o bolso desses falsos ministros, para que eles vivam uma vida esplêndida, e uma vida aí de reis. Deus não chamou nós para sermos reis. Nós temos que nos contentar sim com o bom, mas se precisar viver na escassez, temos que viver na escassez. Se vier uma perseguição na igreja, eu tenho que ser ministro de Deus o suficiente para comer sopa de angu, mas continuar pregando o Evangelho para todos aqueles que quiserem ouvir, mas não negar o meu Deus. Amém? Glória a Deus. E diz aqui: e será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e quando ouvirdes a voz
do Senhor teu Deus. Amém? Aqui está falando: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvides a voz do Senhor teu Deus. Mas antes está falando o quê? E será que, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o que vai acontecer? Você precisa ir lá no culto da bênção. Se você tem ouvido a palavra de Deus e tem se preocupado em guardar os mandamentos do Senhor e tem buscado estar numa aliança com o Senhor, porque Jesus falou: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então, quando você guarda os mandamentos do Senhor, você automaticamente o ama e você automaticamente está em aliança com Ele, porque quem não está em aliança com Cristo não guarda os seus mandamentos. Amém? E nem tampouco a sua palavra. O fruto de você estar em aliança com Cristo e crer em Cristo é você guardar os seus mandamentos. O que acontece? As bênçãos virão sobre você. Você precisa ir atrás da bênção, você precisa estar ansioso, precisa estar enfadado. Meu Deus, como nós dissemos no começo da mensagem, o que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que vai ser minha roupa? Oh meu Deus, você precisa estar assim? Se você tem cuidado em ouvir o Senhor teu Deus e cumprir os seus mandamentos, essas coisas virão sobre você. Você precisa ir lá fazer campanha lá de, não sei, 300 semanas lá da bênção de não sei o que? Não. Para que você receba a sua bênção? Não. As bênçãos virão até você. Então quer dizer o seguinte: se eu cuidar em buscar a palavra do Senhor, e eu cuidar em obedecer os mandamentos do Senhor, o que vai acontecer? Eu vou estar caminhando em paz com o meu coração, em paz diante de Deus, e a bênção vai estar falando assim: peraí José, peraí, eu não estou conseguindo te alcançar. Você está seguindo a sua vida de fé, você está seguindo a sua caminhada, você está buscando a Deus com tanta velocidade, e você não para, ninguém te chama, mas eu quero te acompanhar. Eu sou sua bênção, eu quero te acompanhar, eu quero ir contigo. Amém? É isso que a palavra está falando. As bênçãos nos seguirão. Amém? E eu sou testemunha, irmãos. Como eu falei, desses quase 20 anos que eu tenho caminhado com o Senhor, eu tenho desfrutado com isso. Eu tenho desfrutado disso. Deus tem cuidado de nós. Ando com Peugeot 0, não ando. Ando com Honda Civic 0, não ando. A turma me conhece. Tem aí meu mãozinha velho, tá? Como eu brinco com os outros, o vovozinho lá. E tem a minha motinha aí que vocês veem ouvindo aqui. Por causa disso não sou próspero? Claro que eu sou. Sabe por quê? Porque meu carro não dá problema. E se der, é coisa superficial, e Deus dá a provisão para poder consertar. Porque sempre foi assim. O ano passado deu um problema nele lá, que foi a borracha, a buchinha lá do trambulador do câmbio, deu problema, e a gente ficou preocupado: e agora, tal, vamos precisar do carro, como é que vai ser? Levei lá no mecânico, lá ele consertou para mim, aí eu fui pagar ele, tinha o dinheiro para pagar, tá? Fui lá pagar ele à vista, e ele ainda falou assim: ó, se quiser aí, me paga o mês que vem ou no outro mês. Entendeu? Porque Deus cuida de você. Amém? Semana passada deu um problema. Mês passado deu um probleminha lá na moto lá. O problema foi sanado. Deus está cuidando. Entendeu? Ser próspero é isso, gente. Eu tenho cartão de crédito quase 10 anos. Eu nunca fiquei no tal daquele negócio lá que você fica lá no rotativo. Nunca fiquei. Uma vez só que eu deixei R$50 no outro mês, nunca mais fiz isso. Deu lá R$3 de juros, mas isso daí não é motivo para o outro mês eu deixar 100. Entendeu? Porque eu nunca fiquei no rotativo. Porque eu entendo o que é seguir os mandamentos do Senhor, o que é seguir a palavra do Senhor, o que é estar aliançado com Deus. Lá em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que advenha maior abastança.
E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o vosso fruto da terra, e a vide do campo, para que não seja estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Quem é bem-aventurado mais do que feliz? Amém? Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. É promessa. Mas basta eu vir aqui trazer o meu dízimo e falar assim: ai Deus, agora se vira. Não é isso não, gente. Eu tenho que estar aliançado com Deus, tenho que estar vivendo uma vida piedosa, buscando o Senhor, amando Ele de todo o meu coração, buscando Ele de todo o coração, buscando o seu reino e a sua justiça acima de todas as coisas. Amém? Que não pode sair do meu coração nunca. Você quer ser próspero? Receba essa palavra, nunca se esqueça de Mateus 6,33, Deuteronômio 28, 1 e 2 e Malaquias 3, 10 e 11. Tenha esses textos no seu coração, viva essa profissão de fé, que você nunca vai faltar nada na sua vida. E como eu tenho falado, nunca tem faltado nada, nem que seja 10, 20 reais sobra. Quantas pessoas eu vejo que é crente e fala: não sobra dinheiro. Por que não sobra dinheiro? Porque não é fiel com Deus, não é fiel com a palavra de Deus. Mas eu dou oferta. Não, tem que ter um coração predisposto, tem que entender a causa. Como nós falamos aqui, quando você entende a causa, e a causa é algo maior, entender a causa é isso. É você saber: eu sou, como nós falamos aqui outro dia, saber: eu sou parte dessa comunidade, aqui tem vindo o meu pão espiritual, e aqui eu tenho que abençoar. Amém? Mas com o coração predisposto a fazer de verdade. Amém? E isso é uma verdade na minha vida. Então, quando eu contribuo, isso daí está sendo uma verdade na minha vida. E aí eu digo para vocês: eu, como pastor, estou isento disso? De maneira alguma. Porque a Bíblia fala que os sacerdotes também tinham que dar as suas ofertas. Amém? E quantos pastores eu conheci na minha caminhada que não davam oferta? Achavam que não precisavam, porque ele vive do altar. Não. Uma época eu recebia subsídio da igreja para gasolina. Eu morava aqui no Cidade Jardim, ia na igreja lá na Vila Aparecida. O pastor me dava o dinheiro da gasolina, me dava 100 reais para gasolina todo mês. Era para eu colocar gasolina para ir na igreja, pelos trabalhos que tinha na igreja durante a semana, porque ia longe e não tinha como vir. Todo mês eu pegava aqueles 100 reais, na hora que pegava ali eu já tirava 10 e já ofertava naquele culto. O pastor chegava naquele dia do mês, dia 5 do mês, me dava aqueles 100 reais, eu agradecia, punha no bolso, tirava 10 reais, naquele dia eu já ofertava. Era o dinheiro que eu tinha recebido do altar, porque eu entendo que eu, como sacerdote, eu também tenho que fazer, eu também tenho que contribuir com a obra de Deus. É por causa disso que eu estou falando. Através disso eu materializo aquilo que está no meu coração. Senão meu amor é só de palavras, não, a minha fé, ela é morta porque ela não tem obras, e abrange outros aspectos ainda. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé nesse momento. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra esse segredo, e esse é ouvir a palavra de Deus e guardar os seus mandamentos. E não é nós que buscaremos a bênção de Deus, mas elas correrão para nos alcançar. Portanto, estejamos conscientes e firmes que Deus supre e provê algumas necessidades. Não, supre todas as nossas necessidades, para que não nos deixemos levar a qualquer vento de doutrina. Amém? Entenda essa palavra, que ela fique no seu coração. Eu tenho a certeza que a partir de hoje, quando você ligar a televisão e ver lá alguém pregando ao contrário, você vai discernir e vai saber: não, a verdade que Deus tem para mim é aquilo que está em Deuteronômio 28, Malaquias 3:10, Mateus 6:33. Tem outros textos também, com certeza, mas isso daí é o fundamento para que eu não seja enganado por nenhum falso profeta que queira manipular e usar da palavra de Deus para enganar as ovelhas do Senhor. Amém? Feche teus olhos nesse momento, eu quero orar.
bênção de prosperidade na sua vida espiritual, para que você venha viver uma vida espiritual em abundância, que você venha viver uma vida espiritual junto com Deus em intimidade. Eu declaro aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você não viverá mais na superficialidade, mas você vai encontrar a Deus nas profundezas, na intimidade. A sua oração vai ser diferente a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu declaro a sua prosperidade na sua alma, no seu emocional. A partir de hoje você vai ter uma vida diferente. Você vai entender que Deus é maior na tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero declarar também a bênção no aspecto físico, para que a partir de hoje toda e qualquer artimanha forjada pelo inimigo sobre a tua vida, para que você houvesse reveses na tua vida, pelo poder que há no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que toda artimanha do inimigo para destruir as famílias, para destruir as pessoas na sua vida sentimental, que caia por terra. Jesus, repreende o inimigo. Senhor, estende as tuas mãos e abençoa o teu povo que aqui está, em nome de teu Jesus querido, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu declaro a bênção de Deus sobre esta igreja, hoje e sempre. Amém.